Ai. Agora o sargento foi com tudo. Nossa. Agora ele foi com violência pra cima dela. Era um bate-boca, eles estavam discutindo, aí a mulher foi pra cima do carro do sargento, tem aquele vídeo do lado de fora, que ela deu um tapa no carro do sargento, aí ela foi pra frente do carro do sargento, começou a bater no carro do sargento, só que quando ele desceu, ele foi pra cima dela. As cenas, elas foram registradas por câmeras de segurança e elas se passam na terceira maior cidade aqui do Distrito Federal, que é a cidade de Taguatinga. O que acontece? Tudo começa com uma discussão de trânsito. O que aconteceu naquela cena, naquelas imagens, que você, quando olha para ela, você começa a chorar, né? Boa tarde para você. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Eu estava voltando do colégio do meu filho, ia deixei ele na casa do pai dele e vinha descendo a rua com o carro. E aquela rua é uma rua de mão dupla, só que os carros estacionam dos dois lados da via e acaba que só um veículo consegue trafegar de fato. E eu parei para deixar que o veículo que estava subindo terminasse o trajeto dele e foi quando o veículo de trás deu uma buzinada, como que eu estivesse parando de forma indevida. E eu acionei, coloquei a mão para fora e pedi que aguardasse um pouco, porque eu estava literalmente esperando o veículo prosseguir. E aí foi quando ele bruscamente estacionou numa vaga ali próxima e o rapaz desceu do carro e começou a bravejar. E eu desci do meu carro e fui ao encontro dele bravejar junto. E nessa hora do esbravejar, ele dá um soco no seu peito ali na hora, né? Foi num segundo momento, quando eu já tinha voltado pro carro, jurando que as coisas já tinham se acertado, cada um bravejou o tanto que achou necessário, e foi quando ele proferiu outras ofensas e eu acabei voltando e bati no carro dizendo que ele estava sendo injusto, que ele não tinha visto, que o carro estava subindo em algo do tipo, e foi quando ele veio na minha direção e proferiu o primeiro soco que atingiu o meu externo, né, o osso do peito. Agora essa violência, ela continua na parte interna, dentro do prédio. Inclusive você entra na frente do carro, risco de você ser atropelada, arrastada. Ali ele continua com as agressões e chega até te derrubar? Isso mesmo. Quando ele voltou ao carro, que ele acionou o controle da garagem, foi que eu percebi que ele morava naquele local, naquele prédio. E foi quando eu inocentemente acreditei que conseguiria parar ele a ponto de chamar a polícia e fui para frente do carro para impedir que ele entrasse. E aí ele, com o carro, me pôs para dentro da garagem do prédio, e lá ele proferiu mais chutes, socos, me jogou ao chão a ponto de eu bater a cabeça no chão, e as agressões só acabaram de fato quando alguns moradores vieram ao encontro da gente e separaram. Agora, Carla, até então você não sabia que se tratava de um policial militar. Quando você descobriu que era um sargento da PM, você ficou abalado e até com medo dessa história, dessa situação, né? Justamente, eu não sabia que era um policial militar até 4, 5 dias depois. Foi quando a polícia disse que me mandou informação de que tinha conseguido as imagens de câmera de segurança, e aí eu fui até a delegacia para conseguir essas imagens, e aí lendo o relato do agressor, eu identifiquei que era um primeiro sargento da Polícia Militar. Aí naquele momento eu realmente fiquei amedrontada a ponto de não conseguir sair de casa mais, porque é uma pessoa que ele tem autorização para andar armado, e daquele dia em diante eu não consegui mais sair de casa sozinha. Por favor, pede para ela contar pra gente como tudo começou lá do começo, lá do princípio. Como é que tudo começou essa história, minha querida Carla? Iniciou literalmente quando ele parou o carro e começou a proferir insultos, e eu desci para bravejar junto, né? Dizer que ele estava sendo injusto. A minha tentativa era literalmente mostrar para ele que eu não tinha feito nada de errado. Então, o princípio foi muito disso, dele dizer que eu estava errado e eu dizer que não estava. Por que ele estava xingando ela? Mas independente do motivo, nada justifica uma agressão física da forma como... Ele estava xingando você o tempo todo, ali na hora, no momento da agressão? Ele xingava você, que provocou em você uma reação? Isso no início, de fato, foi quando ele começou a dizer que só podia ser a mulher do volante, e proferiu alguns insultos bem graves no meu ponto de vista, e foi quando eu falei, a injustiça tá demais. Então ele xingou você por conta da briga do trânsito, ele alegou uma simples fechada ali, que você estava atrapalhando a entrada dele, ele fazia o retorno para entrar na garagem do prédio, isso? Isso mesmo. Ele
bravejava como se eu tivesse literalmente parado ao Léo no meio da via, interrompendo o trânsito, e de fato não foi. Agora você falou que exaltou um pouco, mas nada justifica o que ele fez, bater em você, jogar você no chão, né? Que é a agressão à violência. De forma nenhuma, ele até alega, diante do boletim de ocorrência, que eu proferi soco no veículo a ponto de danificar o vidro do carro. Eu tenho deficiência física e eu não tenho a menor condição de força de danificar um objeto qualquer pelo soco. Eu não consigo abrir uma garrafa PET com a força que eu tenho no braço. Então, é impossível isso ter acontecido, não justifica.